Voltando então a como a gente classifica o parto domiciliar como seguro, com base nesse estudo científico. Existe uma coisa, eu vou mostrar pra vocês, que eu tô usando de colinha, mas na verdade eu já conheço essas informações. Essa cadernetinha aqui, ela foi feita por algumas amigas minhas lá de Brasília. Foi muito legal, elas se juntaram para distribuir gratuito num evento médico, num congresso um congresso de ginecologia e obstetrícia. Elas foram lá distribuir. É uma cartilha sobre a realidade baseada em evidências do parto domiciliar planejado. Vocês conseguem comprar isso, eu acho, não sei se ainda está à venda, no site da Elitia. Vou deixar o contato aqui embaixo. Bom, esse texto aqui, ele foi organizado, vou dar os créditos, né, que elas merecem, pela Yasmin, a partir de artigos da doutora Melania Amorim, que aparece naquele filme Renascimento do Parto, que é uma médica super bacana. Tem um blog Estuda Melania Estuda, com informações científicas muito densas, muito boas. E a Yasmin, ela organizou a partir de textos da Melania, da Ana Cristina Duarte, que é a obstetriz aqui de São Paulo, bem conhecida, e da Érica de Paula, que é uma grande amiga minha, doula, lá em Brasília, e roteirista do documentário Renascimento do Parto. E outras pessoas ajudaram, né? Tem fotos da Débora Amorim, da Ana Paula Batista e da Juliana Matos. A Bárbara Salatiel também, que é uma conhecida minha, fez a diagramação. Eu tenho até foto minha aqui, eu fui um dos exemplos de parto domiciliar, né? Mas elas fizeram um material muito bacana e eu vou só usar de colinha, assim, pra seguir o roteirinho com vocês. Quando a gente fala em evidência científica, a gente está falando dessa pirâmide aqui, ó. Eu vou deixar um link para essa pirâmide. O que essa pirâmide diz? O que é o mais científico possível e o que é o menos científico possível. Então, o menos científico é a opinião do especialista, do tipo, o meu médico disse que não pode. Ou relato de caso, que é, a Caroline na Austrália morreu de parto domiciliar e aconteceu tal coisa. Relato de caso individual não serve para evidência, porque é igual o seu primo que morreu por causa do cinto de segurança que ele ficou preso. Ninguém deixa de usar cinto de segurança porque ouviu um caso, né? Porque a gente sabe que, no bem geral, para a maioria, faz mais bem do que mal. Aí essa pirâmide sobe, vai para séries de casos, estudos experimentais, casos controles, que é coisa da área científica, né? E aí o que tem mais evidência científica são os ensaios clínicos aleatórios, que é tipo assim, pega 200 pessoas, 100 tomam esse remédio, 100 tomam placebo. Aí quantos por cento melhoraram no grupo A e quantos melhoraram no grupo B? É assim que a gente vai fazendo ciência, não é aleatório, não é baseado na história da sua vizinha. Quanto mais casos a gente reúne sobre o mesmo assunto, mais a gente tem compreensão sobre aquele assunto. E os melhores estudos, eles são revisões sistemáticas e meta-análises, né? Artigos bem pesquisados, bem fundamentados no método científico, né? Com base em evidência mesmo. Então tem vários estudos aqui que mostram a segurança de partos. Tenho aqui, resultados de partos domiciliares planejados com parteiras certificadas, amplo estudo prospectivo na América do Norte. Foram avaliados 1.000 partos domiciliares planejados, não houve mortes maternas nesses 1.000 partos e a taxa de transferência para o hospital foi 12%. Mais tarde eu vou falar sobre a transferência hospitalar especificamente. Um segundo estudo, morbimortalidade perinatal em uma corte nacional de 529.688 partos hospitalares e partos domiciliares planejados. E ele foi realizado em todas as regiões da Holanda. São, em média, 530 mil partos. 530 mil, gente. Isso não é o caso da tia da vizinha. Não é aquele ouviu falar, não é o saiu na TV. Isso é muito mais sério. E analisaram esses 530 mil partos, não são quase 600 mil. E foram todos partos domiciliares planejados e alguns foram hospitalares, né? Separaram os dois grupos A e B. No resultado, não houve diferenças significativas entre os resultados dos partos domiciliares e dos partos hospitalares em relação ao risco de morte e à saúde da mãe e do bebê, né? Na verdade, concluiu-se que os partos domiciliares eram mais seguros do que os hospitalares, por uma diferença muito pequena na porcentagem. Mas era mais seguro. No maior estudo que você tem, o domiciliar é mais seguro. Claro que todo feito com gestante de baixo risco.
E o estudo conclui que um parto domiciliar planejado não aumenta os riscos de morte perinatal e morbidade perinatal grave entre mulheres de baixo risco, desde que o sistema de saúde facilite essa opção por meio da disponibilidade de parteiras treinadas e um bom sistema de referência e transporte, que é o tal do plano B, que a gente vai falar mais tarde. Outro estudo. Resultados maternos e perinatais conforme o local planejado de parto entre mulheres saudáveis com gravidez de baixo risco. É um estudo de corte inglês. 64.500 partos analisados. Todas de feto único, mais de 37 semanas, todas de baixo risco. Foi um estudo que foi feito ao longo de 2008 até 2010. Foram 2 anos analisando esses partos. E cesarianas eletivas e partos domiciliares não planejados, aqueles acidentais, eles foram excluídos do estudo. Os resultados também são condizentes com uma política de apoio ao parto domiciliar planejado, tanto que esse ano, eu acho que esse ano ou ano passado, o governo britânico lançou medidas incentivando as mulheres a terem o parto em casa, assim, tipo propaganda na TV, assim, eu não sei como é que foi, mas o governo falando assim, mulheres, tenham o parto em casa, é seguro. A gente tem as midwives, né, que são as parteiras, que no Brasil seriam as obstetrizes, capazes de atender e tal, eles têm um plano para isso. Na Itália também o governo anunciou que estava pagando as mulheres que quisessem ter o parto domiciliar, assim. Eles cobriam os custos delas, porque para eles também é mais interessante, né? O maior estudo que a gente conhece é um estudo da Holanda, que ele avaliou 680 mil partos. Então, assim, somando, a gente já passou de 1,5 milhão de partos analisados nesses estudos. É muita gente gente estudando e avaliando parto por parto no decorrer de muitos anos para chegar a essa conclusão de que o risco é o mesmo de um parto hospitalar, no caso de gestações de baixo risco. Esse estudo holandês ele é bem interessante porque ele chegou à conclusão que o risco do parto domiciliar é de 0,15% e o risco do parto hospitalar é 0,18%. Então, na verdade, o hospitalar é até um pouquinho mais perigoso, porque você entra no hospital, você está à mercê de intervenções sempre aumentam os riscos e é um ambiente mais tenso, talvez em casa a mulher esteja mais relaxada e relaxada, os hormônios funcionam melhor, tem toda uma questão pra gente pensar a respeito disso. Mas é legal notar, porque são 680 mil casos avaliados, né? Não é a história da vizinha. Mais um estudo da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, com 17 mil partos avaliados. Tem também um estudo de uma revisão sistemática da biblioteca Cochrane, comparando parto domiciliar com hospitalar planejado, domiciliar planejado. E a biblioteca Cochrane é uma fonte muito segura, científica e séria de estudos científicos, né? Então dá pra gente concluir que o parto domiciliar planejado, com equipe capacitada, ele é tão seguro quanto um parto hospitalar, às vezes até mais. E eu vou explicar por quê. No Brasil eu acho que é até mais. Aí as pessoas falam assim, mas o Brasil não é a Holanda, o Brasil não é a Austrália. A Gisele Bündchen teve um helicóptero na porta da casa dela com uma ambulância. É mentira, não é isso que acontece. Ninguém tem ambulância na porta de casa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte sobre o plano B. O fato da gente não ser a Holanda não quer dizer que a gente não possa melhorar o nosso sistema de saúde ou contratar profissionais atualizados e capacitados para a gente ter partos como as mulheres têm lá na Holanda. Porque o nosso corpo é o mesmo. A mulher holandesa ela não é mais capaz de parir do que a brasileira. A mulher brasileira não tem defeito, a miscigenação não estragou o quadril das mulheres. A gente pode parir igual qualquer mulher no mundo, mas no Brasil parece que todo mundo tem problema e principalmente se você tem plano de saúde, aí 90% das mulheres têm cesárea por alguma justificativa estapafúrdia, né? Então a gente tem que repensar mesmo esse sistema. A hora do parto não é um momento pra gente fazer política, mas é uma escolha política também de certa forma, né? Onde você quer parir é uma escolha muito forte na sua vida.